A denúncia do escândalo dos precatórios volta a ser assunto aqui no SBT Rio. Títulos que são dívidas julgadas e sentenciadas contra o Estado foram comprados e usados indevidamente pelo governo Sérgio Cabral. A denúncia ainda mostra que ele conseguiu, por meio de uma lei, um repasse milionário do Tribunal de Justiça para armar um esquema para favorecer seus interesses. Veja na reportagem de Fábio Barreto. Rodou. O precatório é um título emitido pela Justiça quando uma pessoa física ou jurídica vence um processo contra o Estado sem possibilidades de novos recursos. É uma espécie de moeda podre. O portador de posse do título, sabendo que o Estado não tem dinheiro para quitar a dívida em curto prazo, fica, na maioria das vezes, anos à espera do pagamento. E foi se utilizando desse artifício que o governo Sérgio Cabral, segundo denúncias, aplicou um golpe para lucrar de maneira indevida, pagando propina com o dinheiro arrecadado com os precatórios. O escândalo foi mostrado aqui no SBT e teve capítulos de batalhas internas entre o judiciário e o executivo. Sem dinheiro para pagar os precatórios e precisando deles para uso indevido, Sérgio Cabral viu no TJ a fonte da sua obsessão. O tesouro estava nos cofres dos magistrados. Tanto que, em fevereiro deste ano, o Supremo Tribunal Federal mostrou preocupação com a sangria de dinheiro que jorrava dos cofres do Tribunal de Justiça, em direção ao Estado do Rio. A história começa quando o TJ foi obrigado, através de uma lei na Alerj aprovada em 2013, a repassar 25% dos depósitos judiciais. Esse é um dinheiro que pertence às partes de uma ação judicial, depositado para cumprir o pagamento após a decisão de um juiz. Não pertence ao Legislativo e muito menos ao Executivo. Em Brasília, quem brigou pelo mau uso desse dinheiro foi o ministro Gilmar Mendes, que suspendeu o repasse dessas fortunas feitas através do Banco do Brasil. Ele, na época, alegou que por conta desta manobra, o fundo de reserva do TJ estava esgotado. Não tinha mais dinheiro para devolver aos depositantes. A Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação pedindo a revogação da lei, aprovada na Alerj pelos aliados do então governador Sérgio Cabral, que conseguiu a permissão desse repasse. A notícia, naquele momento, foi mascarada como boa, mas não era. Segundo denúncias do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, a lei aprovada serviu de sustentação para um golpe aplicado pela organização criminosa chefiada por Sérgio Cabral, assim intitulada pelo Ministério Público. O Banco do Brasil, em abril desse ano, fez uma alerta de que o saldo de depósitos judiciais está numa faixa crítica, em que não permitiria por mais do que 2 meses continuar pagando o dinheiro das partes. Isso um alerta, o ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar suspendendo o repasse de mais dinheiro do Tribunal para o Estado, os depósitos judiciais, para evitar que houvesse uma tragédia aqui no Rio de Janeiro. Com o primeiro montante de 3,5 bilhões de reais que foi passado pelo TJ ao Estado, o ex-governador, através de sua cúpula que tinha Regis Fichtner, acusado de negociar propinas, passava informações privilegiadas para escritórios de advocacia, que foram ao mercado já orientados a comprar os precatórios com deságio de 70%, como num jogo de cartas marcadas. Ou seja, para ficar muito bem claro no rápido exemplo, as pessoas de interesse do governo compravam uma dívida do Estado de 100 por 30, para depois o governo pagar ao portador a dívida pelo valor cheio. A ideia era que tudo isso funcionasse como uma espécie de propina indireta. O lucro dos precatórios, então, era distribuído com pessoas de interesse do governo. Revelam as investigações. A lista de precatórios devida pelo Estado do Rio se acumula em centenas. Nesta que o SBT teve acesso a um verdadeiro estoque, valores devidos que chegam a 6,5 milhões de reais. O alerta com suspeitas de falcatruas com dinheiro alheio foi dado pelo Sindicato dos Advogados, quando os empréstimos do TJ para comprar precatórios ultrapassaram 8 bilhões de reais, chegando a 11 bilhões pouco tempo depois. A nota dizia que o Estado usou dinheiro de terceiros, com apoio dos poderes, numa medida que pode levar calote a milhares de pessoas. O SBT mostrou manifestações que aconteceram esta semana na porta do presídio de Benfica, onde está preso Sérgio Cabral e seu grupo. Uma faixa faz citação ao homem forte do Tribunal de Justiça, o ex-presidente Luiz Sveiter. Ele não é investigado e não foi citado por ninguém até agora no escândalo, mas era Regis Fichtner o elo
entre o governo e o judiciário. Sveiter tinha um bom trânsito com Sérgio Cabral. Dentro de um procedimento protocolar, a produção do SBT enviou um e-mail à assessoria do TJ, pedindo uma resposta sobre os precatórios e uma entrevista com Luiz Sveiter. Mas até agora, não houve resposta.